Olá, está no ar o Trajetórias e a nossa convidada de hoje é a vereadora Karen Santos, do PSOL. Vereadora, muito bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vereadora, a senhora que já era parlamentar antes da pandemia, como tem se adaptado a esse momento em que a gente vive? Olha, tá bem difícil, assim, o nosso mandato sempre teve a política de estar muito nas ruas, no centro, nos bairros, e com as limitações, né, as restrições que têm que ser seguidas para evitar o contágio, a gente modificou toda a nossa política, tentando dar mais ênfase para as redes sociais, assim, a gente sabe que isso é extremamente limitante, porque boa parte da população de Porto Alegre, se está em trabalho remoto, tem dificuldade de acessar dados, e outra parte da população é excluída digitalmente, então isso é um desafio que a gente vem se propondo, né, criar materiais curtos, dinâmicos e didáticos, mas também já repensando aí com o avanço da vacinação essa retomada do nosso trabalho no centro e nos bairros, assim, a gente não abre mão da panfletagem, do olho no olho, da conversa, a gente entende que foi isso que permitiu, né, o nosso mandato ser reeleito, acessibilidade, né, somos um mandato acessível, e somos um mandato também presente. A gente não exige que as pessoas participem da política só nos espaços institucionais. Assim, a gente acredita que o local de trabalho, de serviço, o local de moradia são espaços fundamentais para a gente conseguir organizar as pessoas, né, em torno de um problema do bairro, em torno de um problema local de uma escola ou de um local de trabalho. Assim. Então, para nós é esse exercício que a gente está se colocando agora, né, retomar as ruas ainda seguindo todas as medidas sanitárias, mas entendendo que isso é fundamental. E no parlamento ali está muito difícil também, no sentido de que a população está sendo impedida de acessar os espaços da Câmara, né? E vários projetos que impactam diretamente a vida dessa população estão sendo aprovados, e isso para nós, a oposição, vem sendo um motivo de luta, né? De divergência, de disputa com o atual governo, né? Vários espaços da cidade de Porto Alegre já retornaram e a Câmara de Vereadores ainda segue medidas de restrição extrema, evitando até que pequenos grupos de categorias, de moradores, acessem o plenário, acessem as votações. Assim. A gente entende que isso é uma incoerência muito grande, que a gente precisa debater, que a população está alijada do debate político institucional, e que é importante minimamente a gente abrir alguns espaços, né? Abrir o Ana Terra, o Otávio Rocha, né, com lotação de 30% que seja, mas é importante as pessoas terem acesso à casa, acessar um banheiro, acessar o refeitório, a lancheria e, sobretudo, acessar os debates, né? Vereadora, em 2017 a senhora já havia assumido como suplente, só que agora, na última eleição, a senhora foi eleita titular com mais de 15.700 votos. Ao que a senhora atribui esse resultado, vereadora? A nossa campanha, né, a campanha do Povo que Batalha, ela foi construída de uma forma coletiva, assim, todas as decisões, desde quem seria a figura pública, né, que no caso pelo perfil, ser mulher, negra, jovem, professora, né, eu fiquei com essa tarefa dentro dessa construção, até o slogan, as cores, os locais que a gente iria organizar a luta, tudo muito pensado com esse compromisso, né, nós queremos retornar, né, nós não queremos só o voto, nós não queremos que as pessoas não contribuam com a construção. Nosso objetivo é sempre que as pessoas façam parte do coletivo e tenham algum compromisso, algum grau de compromisso com a política. Isso é fundamental para a gente conseguir as mudanças que a gente necessita para a nossa cidade, né? Então, acho que essa forma horizontal, coletiva, o debate de cidade que a gente apresentou, né? A importância da gente unificar as lutas, né? As comunidades não disputarem entre si da forma com que aprenderam no orçamento participativo, né? Como a gente consegue mostrar que o problema da Mapa é o mesmo problema da Restinga, que é o mesmo problema do Rubem Berta, que se desdobra com problemas aqui do Cristal, onde eu moro, porque aqui a gente também tem comunidades que passam necessidades em relação ao saneamento, em relação ao asfalto, acesso aos equipamentos públicos, né? Então sempre buscando essa união, né, daqueles e daquelas que lutam, daqueles que se importam, né, e chamando as pessoas para construir. Eu acho que isso coloca as pessoas num grau assim de militância, né, e que eu acho que foi isso que o fator X, né, para além do perfil, que é um perfil que dialoga muito com essa vontade de mudança da população, dos movimentos de mulheres, dos movimentos sociais negros, também teve essa militância ativa, combativa e que vem crescendo numericamente, que ajudou
a gente ter pernas e braços e cabeças para ir em todos os lugares que a gente se colocou, assim. Então, foi uma campanha muito vitoriosa, independente do resultado, foi uma campanha vitoriosa pelo grau de engajamento, né, e pelos objetivos que a gente se colocou, de conhecer a cidade, se colocar enquanto um instrumento de luta dos trabalhadores, né, e de conseguir minimamente ser um amplificador da voz daqueles e daquelas que estão indignados. Vereadora, e como é que iniciou a sua relação com a política? Começou no movimento estudantil. Eu entrei na URGS em 2007, né, trabalhava no IBGE. Trabalhar no IBGE me permitiu acessar a realidade de Porto Alegre, não só de Porto Alegre, né, eu cheguei a fazer pesquisa também na região metropolitana. Mas fiz POF, né, Orçamento Familiar, e a PNAD, que é a Nacional por Amostra de Domicílios, assim. E tu tem acesso aos extremos, né, assim como tu vai no Monserrat, o metro quadrado mais caro de Porto Alegre, tu vai também numa vila, na comunidade periférica de Guaíba, né? Então, esses extremos, assim, é um choque de realidade que te permite pensar para além da sua bolha social, né? Para além da minha família, dos meus amigos, daqueles espaços que eu já estava, né, acostumada a transitar, assim. Minha irmã já fazia parte do movimento estudantil, né? Minha irmã foi organizada por um tempo no PSTU, né, uma organização de esquerda bem radical. Ela também já era uma pessoa que me incentivava a acessar a bibliografia marxista, né, então de casa já tive acesso pela minha irmã em relação ao movimento social negro, né, a bibliografia do Winnie Mandela, do próprio Mandela. Meu pai foi conselheiro do Floresta Aurora, que é um clube negro aqui de Porto Alegre, sempre me permitiram fazer capoeira, que acho que foi um espaço também que eu consegui fazer parte de um grupo que pensou política pública para a cidade, né, o Barracão da Capoeira, Semana Municipal da Capoeira. Só que foi na universidade que eu entendi que tudo isso que a gente, de certa forma, já construí, já acessava através da família, da capoeira, do terreiro, da manhana, isso era político, né? E era política, porque trazia uma história, trazia uma filosofia, trazia uma reflexão de mundo do negro, né? E eu acho que isso me ajudou também a sobreviver dentro do movimento estudantil, que também é um espaço muito hostil, assim, né? Me lembro muito das discussões, na época, muito fragmentadas, né? A gente fazia o debate de conjuntura, de situação política do movimento estudantil, e quando sobrava tempo, a gente fazia o debate das opressões, né? E aí opressões entrava tudo, entrava mulheres, negros, indígenas, cadeirantes, e tu nunca conseguia aprofundar nada, né? Eu sempre achei que o debate da nossa especificidade, do nosso gênero, da nossa raça, da nossa religiosidade, da nossa tradição, isso tem que estar expresso dentro do debate da situação política, porque são esses os sujeitos que sofrem os ajustes, né, que sofrem as reformas. E como é que a gente conseguia colocar que o sujeito brasileiro, esse trabalhador que a gente coloca entre aspas, né, esse ser abstrato, ele é composto de diversas histórias, memórias, e tem concepções, e que a gente precisa acessar isso, né? Fazer política não é só chegar e desconstruir tudo aquilo que a pessoa acredita, né? A gente não vai ser ouvido assim. Como é que a gente mantém uma relação e como é que a gente também se coloca como parte desse povo, né? Nós não somos seres iluminados que vamos chegar pregando, né, as ideias revolucionárias. A gente tem que ter uma relação orgânica com as pessoas que a gente quer convocar para construir uma nova cidade, um novo país, né? Então, acho que o movimento estudantil me ajudou nesse sentido, a organizar as minhas ideias, ao mesmo tempo, se eu não tivesse esse arcabouço de família em relação a outros referenciais bibliográficos e de mundo, de cosmovisão, com certeza eu também não teria conseguido me estabelecer, né? Eu teria saído, teria entrado numa crise profunda, porque o movimento ele era muito fragmentado, era muito dissociado, né, da realidade das pessoas que trabalhavam, da realidade das pessoas que vivem em comunidade. Era um movimento estudantil, né? Tem algumas limitações, assim. E aí depois a gente construiu o coletivo Alicerce para tentar dar conta dessa pluralidade que é a nossa classe trabalhadora, né? E hoje já estou mais realizada, assim, com essa ferramenta, porque dá conta, né, de organizar desde as pessoas que estão desempregadas, são dona de casa, né, até professor universitário. A gente conseguir colocar todos eles para debater é muito interessante, assim, tem novas sínteses e eu acho que novos caminhos na nossa prática, né, de mudança que é fundamental. A gente não muda o mundo só com um segmento da sociedade opinando e debatendo.
Vereadora, já que a senhora mencionou essa parte da sua vida de estudante, vale destacar que a senhora é formada em Educação Física pela URGS, né? A senhora acredita, então, que esses movimentos estudantis, eles influenciam na participação política das pessoas? Olha, com certeza influencia. Ali no Diretório Acadêmico de Educação Física, a gente tinha todo uma política assim, de acolhimento do estudante novo. Então tinha o Carnabicho, tinha o Bichurras, a gente fazia reuniões toda sexta-feira, toda terça-feira tinha o grupo de estudo, tinha o Interbarras que a gente fazia, né? Cada barra disputando diversas modalidades esportivas. Então tinha toda uma vida dentro do currículo da educação, para além do currículo da educação física, né? A gente tinha o currículo e dentro da ESEF a gente conseguia pensar esses espaços paralelos para conseguir dar conta de discussões e de práticas que não permitia, o currículo não permitia, né? Eu acho que o movimento estudantil, em especial da educação física, ele é muito organizado, né? Temos o Movimento Nacional de Estudantes de Educação Física, o MEF, nós temos a Executiva Nacional e Regional de Estudantes de Educação Física. Eu, inclusive, fui coordenadora da Regional Sul no meu tempo de estudante. Fazemos os encontros regionais, os encontros nacionais, né, que é os estudantes de Educação Física do Brasil inteiro, debatendo o mundo do trabalho, né, a regulamentação da profissão, discutindo as mudanças no currículo, a necessidade de ter de novo, uma educação física unificada que te permita atuar na escola, na academia, no lazer, no fitness. Então é um curso assim muito politizado. Eu percebo essa diferença, né? É um curso que acredito que pelo MEF, né, pelo Movimento de Estudantes de Educação Física e pela XNEF, que é uma organização que tem mais de 30 anos, permite a gente ter professores e professoras que se colocam de uma forma diferenciada assim, no mundo do trabalho, nas lutas e nas greves. Assim. Isso é muito dessa didática, né, de manter o Diretório de Educação Física aberto, de fazer o acolhimento dos estudantes novos que estão entrando, de manter aulas sistemáticas, né, a gente pedir autorização para os professores para conseguir explicar as bandeiras do movimento estudantil de educação física, para chamar as pessoas para construir esse movimento também, que era o debate do currículo, que era o debate da regulamentação da educação física. Nosso curso conquistou um restaurante universitário para dentro do nosso campus, no momento que o reitor da URGS disse que não iria ter orçamento, né? Os estudantes de educação física ocuparam a URGS, a reitoria, por uma semana e conseguiu ter o orçamento para ter um restaurante universitário. Era um absurdo a gente viver à base de salgado. Tudo dos estudantes de educação física, não tinha restaurante no bairro Jardim Botânico, então a gente vivia à base de salgado, assim, então, errado, né? Então a gente precisava desse restaurante, fomos à luta, assim, então são essas pequenas vitórias, assim, que mostrou que como era importante a gente se reunir, a gente debater, a gente se articular, né, a gente conversar com mais pessoas do que só o diretório acadêmico, a gente manter esse contato constante com os estudantes do curso. Até que não acreditava muito nas nossas concepções, assim, gostava da gente, porque jogava interbarras, porque participava das nossas festinhas, assim, então a gente aprendeu a ser muito acessível e eu acho que política é isso, sabe? É para além dos discursos, assim, é muito trabalho, é carregar muita caixa e dar exemplo, né? Então acho que isso que abre a empatia das pessoas em relação à nossa política. Vereadora, na sua trajetória profissional, a senhora mencionou o seu trabalho no IBGE, né? Essas experiências te ajudam hoje como parlamentar? Com certeza. Eu acho que isso, assim, o fazer político, né? Tu ir para casa da pessoa e tu escutar, ter aquela escutativa, atenciosa, sabe? E acolher a demanda da pessoa para além do debate funcional e burocrático, né? Isso pode ou não pode, isso vai dar ou não um resultado imediato, prático. Eu acho que isso, o IBGE, querendo ou não, nos colocava nesse constante diálogo, né? Teve a POF que eu fiz, que era orçamento familiar, que a gente tinha que ir no mínimo 3 vezes na casa da pessoa para acompanhar a rotina de alimentação. As pessoas tinham que organizar um diário alimentar, a gente pesava as pessoas, media as pessoas. Então era um cuidado, assim, e uma relação que a gente estabelecia, né, com aquelas famílias que nos atendiam, assim. Elas entendiam que era importante responder a pesquisa para produzir diagnóstico e, a partir de então, elaboração de todo tipo de política pública. Então, acho que isso daí me permitiu ter um trato mais humano, assim, com a política, não tão técnica ou burocrática, que muitas vezes o parlamento nos coloca, né? Só para o espaço da disputa, da desconstrução e o que dá, o que não dá para fazer dentro das regras que já estão estabelecidas.
Eu acho que essa política extra-parlamentar, esse cuidado, essa atenção, essa escuta, esse acolhimento das famílias, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente ter elas conosco construindo, né? Tem gente que não quer que o povo participe da política, quer o voto, e a partir do voto, pessoa, né, o político assume e daqui a 4 anos convida de novo a pessoa a participar da política através do voto. Nós entendemos que se não tiver uma força social, né, organizada, para entender, compreender a fundo os problemas, né, se colocar como parte do problema, né, no sentido de pensar resoluções, de fiscalizar, de pressionar, a gente não vai conseguir fazer mudanças estruturais, né, nesse Brasil tão desigual e numa crise que se aprofunda tanto e maltrata tantas pessoas, né? Então, para nós, esse outro caminho, que é o caminho mais difícil, que é o caminho do vínculo, da presença, de ter que ser 2, 3 vezes melhor, de ter que ter reunião, às vezes, de segunda a segunda, né? Acho que é uma tarefa que foi colocada para a nossa geração, né? De jovens, negros, parlamentares, né? É abrir espaço, não só para que outras pessoas estejam ocupando dentro do parlamento, mas que a gente consiga colocar essa política do afeto, essa política da empatia, essa política acessível enquanto um instrumento de maioria, né? E que política não é só para os herdeiros, para os engravatados, né? A política é aquilo que a gente já constrói no cotidiano e que muitas vezes a gente nem concebe enquanto algo potente, né? Então acho que o IBGE me permitiu isso, assim, me permitiu perceber as necessidades das pessoas, como elas precisam ser ouvidas, né? E aí a política, a organização já me coloca, não é só ser ouvidas, né? Como a gente precisa ter um compromisso coletivo com a mudança. Então acho que essas 2 esferas, né, tanto do coletivo Alicerce quanto a minha caminhada no IBGE, me permitiu chegar nessa síntese, assim, sabe? Ser acessível, mas ao mesmo tempo não substituir o protagonismo das pessoas. Vereadora, e no seu trabalho parlamentar a gente percebe a defesa que a senhora faz em prol das minorias. A senhora já foi procuradora especial da mulher aqui da casa. Qual que é o desafio, vereadora, de além de ser mulher, ser negra aqui no parlamento? Olha, acho que o desafio principal, assim, a gente conseguir hoje, né, romper essa redoma que se criou em torno da Câmara, que inviabiliza as manifestações e as mobilizações, né, ao longo de cada debate, de cada projeto de lei, tem um impacto específico nessas comunidades, né, de mulheres, de negros, de negras, de comunidades indígenas e quilombolas. A gente vem enfrentando projetos assim que retiram direitos dos servidores em meio à pandemia. Quem são os servidores, né? São as assistentes sociais, são as professoras, são as médicas, então, como isso não é um ataque de gênero? É óbvio que é um ataque de gênero. Tipo, reduzir poder econômico de categorias de mulheres em meio a uma crise econômica e pandêmica, inclusive são esses os setores que estão trabalhando redobrado para conseguir garantir os equipamentos públicos, os direitos constitucionais, e foi um projeto que, enfim, passou, né? Dizendo a reforma da Previdência, né? As 2 reformas os 2 projetos que foram votados esse ano ali na Câmara. As pessoas não entendem isso enquanto um ataque de gênero. Eles acham que ataque de gênero é quando tu mata uma mulher a paulada, né? Mas eu acho que é muito mais intenso e muito mais complexo do que isso, né? O desmonte das instituições públicas, o ajuste no plano de carreira, a dificuldade que a gente tem de avançar na discussão de gênero, né? Dentro das escolas. Recentemente, os professores foram criminalizados por vereadores da Câmara por estarem usando palavras não binárias, né? E tentando atualizar a língua portuguesa, que é uma língua dinâmica, e estão sendo criminalizados por isso, né? E é lá na escola que a gente educa o estudante de que as pessoas podem amar quem elas quiserem, que a mulher não é propriedade do homem, né? E a gente vê que não é uma iniciativa do governo, é uma iniciativa dos professores e das professoras, e mesmo assim são criminalizados pelos vereadores. Então são essas as discussões assim que para nós é muito difícil fazer com aquela Câmara fechada, nesse momento de pandemia, assim, e com a celeridade que os projetos estão sendo apresentados, né? Outro dia também na zona sul da cidade, a gente está discutindo um mega empreendimento que eles querem construir em cima de uma área de preservação ambiental e de retomada indígena Guarani e Mibiá, e o prefeito de Porto Alegre disse que os indígenas que estão naquela área desde 1400, isso vem sendo estudado por antropólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
que aqueles indígenas chegaram lá de helicópteros de Santa Catarina. Né? Eu já tinha ouvido falar também do antigo vereador da casa, o Vambert de Lourenço, defendendo o mesmo projeto, que os indígenas chegaram naquelas terras tal qual os portugueses em suas caravelas, assim, sabe? Então a gente ouve esses absurdos ali no dia a dia do trabalho. Eu prefiro esses políticos honestos, sabe? Que falam aquilo que fazem e pensam e refletem, sabe? Que não querem ser politicamente corretos. Para nós é mais importante que eles se comportem assim, porque fica mais fácil da gente mostrar para a população é isso que eles são, é isso que eles pensam, é isso que eles fazem. Para mim, os mais difíceis assim são aqueles que querem ser politicamente corretos, que falam em nome de todos e todas, mas vão lá, aumenta a passagem de ônibus, demitem funcionários, querem demitir os cobradores, vão lá e fecham escola, vão lá e não se preocupam, né? E tem a caneta, e tem o orçamento do município para fazer as mudanças necessárias, assim. Então, eu prefiro muito mais esses políticos sem noção do que esses que querem manter uma pompa de politicamente correto, de que somos todos iguais, e é muito mais difícil de debater, assim. Então, são esses os embates, assim, que a gente vem enfrentando hoje dentro da Câmara, né? Conseguir dar a cara para os projetos que são. Quem é que vai ser impactado com a votação desse projeto? Né? E por que essas pessoas não estão aqui? Por que essas pessoas não foram convidadas para fazer parte dessa discussão? Né? E também conseguir fazer com que as pessoas acessem aquele espaço para constituir as pressões, assim, né? Sem pressão, eu acho muito difícil a gente conseguir modificar algo na política brasileira. Vereadora, já chegando ao final do nosso programa, eu gostaria então que a senhora nos contasse quem que é a Karen Santos fora da Câmara. Olha, Karen Santos fora da Câmara, assim, eu sou uma militante, né? Acho que é a militância que organiza a minha vida. Eu não resumo a minha militância ao trabalho parlamentar, porque é uma dimensão da política que consome e, se permitir, a gente não faz mais nada depois disso. Então, eu tenho meus espaços de estudo, eu tenho os meus espaços de lazer com a minha família, com os meus amigos, adoro um samba, tô louca para voltar, né, tomar a segunda dose da vacina, para conseguir me liberar um pouco mais, para acessar as pessoas que eu tô com saudade, ir para os bairros, ver a companheirada nossa das comunidades, que de certa forma a gente tem uma relação de afeto, de amizade, de companheirismo. Mas eu acho que a Karen é isso, assim, sabe? Uma pessoa que também tem a sua militância organizada na vida pessoal. Eu não abro mão disso, acho que é o que me dá sentido, acho que é o que me deixa feliz, é o que me permite me sentir útil, sabe? Eu acho que esse é o retorno, assim, né, que a gente busca, né? Ser útil, ser instrumento de mudança, para que as pessoas façam parte da política, né? E quem sabe um dia eu possa me liberar e não estar dentro do parlamento e possa voltar a ser professora de educação física, que é algo que eu amo pra caramba também. Vereadora, e bem rapidamente, seu recado final para quem nos assiste. Olha, gente, vamos se vacinar, não caiam nessa ladaia de que a vacina não é necessária, ela é fundamental. Mantenha todas as restrições sanitárias, a variante Delta já está em transmissão comunitária. A gente sabe que os ônibus estão trilotados, demorados, e que as unidades de saúde não se qualificaram para absorver toda essa demanda oriunda também do Covid, né, que é o que deixa na saúde das pessoas que sobreviveram, né, diversas incapacidades e dificuldades respiratórias, e enfim, vamos lutar, sabe, independente das questões que nós temos, né, de trabalho, de vida, de família, é importante dedicar um tempo da nossa vida para acompanhar a política com as medidas necessárias, seguindo todas as restrições, se vacinando e se encontrando aí nos protestos, nas lutas, né? Eu acho que é fundamental as pessoas fazerem parte dessa construção e não me deixarem sozinha dentro da Câmara de Vereadores. Eu sempre falei, né, que não queria só o voto, que era fundamental as pessoas estarem juntas, assim. Então eu cobro muito desses 15 mil pessoas, assim, que acreditaram na nossa campanha do Povo que Batalha. É fundamental seguir acompanhando, né, nos cobrando e querendo construir, querendo participar. A gente tem fóruns e reuniões semanais, assim, se sintam convidados a participar. Tá certo, então Trajetórias fica por aqui. Vereadora, muito obrigada pela participação, e a você que nos assiste, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais e confira mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima!